Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra que está no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quem está estudando Efésios já aprendeu que capítulo do 1 ao 3 trata-se das bênçãos de Deus. E os capítulos do 4 ao 6 trata-se do compromisso dos crentes para com Deus, das suas obras, frutos da salvação. Então, a partir do capítulo 4, Paulo está nos mostrando como nós devemos andar, como o cristão deve proceder. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre a rainha Elizabeth, quase 100 anos de idade, e ela comparou esse isolamento por causa do vírus ao isolamento que as famílias sofreram na Segunda Guerra Mundial. E de fato, não está sendo fácil para ninguém, principalmente para os idosos. É muito difícil os idosos, a situação que está vivendo. Mas Paulo me chama a atenção aqui, versículo 16: remido o tempo, porque os dias são maus. Nós só temos ideia do tempo quando nós chegamos na velhice. É por isso que Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Meus queridos, o tempo é muito valioso. Nós temos que aprender a usar o nosso tempo como filhos de Deus. Essa nova sociedade aqui que John Stott fala, que é chamada igreja, a igreja, nós que fazemos parte da igreja, devemos andar como filhos da luz. Não devemos andar como nécios, como diz o texto. Não devemos andar como homens e mulheres que não conhecem a Deus. Então, cada passo que nós dermos, cada atitude que tivermos, cada ideia, cada sentimento, cada desejo, cada vontade deve ser medida de acordo com a vontade de Deus. É isso que diz o texto aqui. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, nesse remir o tempo, que é a ideia de comprar o tempo para saber aproveitá-lo da melhor maneira possível. Comprar o tempo. Comprar porque o tempo é especial, o tempo é caro. Devemos comprar e usá-lo de forma sábia. Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. O cristão deve saber usar o seu tempo, seja onde ele estiver, seja na rede social, seja em casa, seja no trabalho, aonde ele estiver, o tempo é valioso. E preste atenção que o inimigo das nossas almas, ele deseja que a gente se envolva com as coisas dessa vida, para que a gente não dê tempo para Deus. Sim, irmãos, as questões dessa vida muitas vezes nos sufocam ao ponto de não termos tempo para Deus. É o nosso trabalho, são nossos estudos, são os afazeres de casa, como Marta, preocupada tanto com os afazeres de casa, que se esqueceu de dar um tempo para Deus. Então nós estamos muitas vezes sobrecarregando o nosso tempo e não sobra um tempinho sequer para Deus. Então, meus queridos, vamos remir o tempo. Os dias são maus. Quando Paulo escreveu Efésios, ele estava preso, ele estava retido, mas ele sabia usar bem o seu tempo lá na prisão. Ele escreveu várias epístolas na prisão. Quando Paulo escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa do amor de Cristo.
Nós ainda não temos perseguição no Brasil. Pequenos focos não representam nada do que pode vir pela frente. Então, como igreja, como membros do corpo de Cristo, devemos aprender a andar como sábios. Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Então, meus queridos, andemos como homens e mulheres de Deus. Não tornemos vergonhoso o Evangelho de Cristo. Não vamos andar de forma insensata. Vamos ser puros nas nossas palavras. Evitemos discórdia nas redes sociais por razões que não sejam cristãs. Mesmo que sejam cristãs, não há motivo nenhum de discordarmos com ninguém. Devemos pregar a Cristo Jesus crucificado. Nessa semana da Páscoa, nós devemos aprender com Cristo. Cristo não revidou os seus inimigos. Cristo não revidou. Pedro quis cortar a orelha do servo, mas Cristo curou a orelha. Ele foi cuspido, ele foi pisado, ele foi odiado, ele foi crucificado, mas não abriu a sua boca. E disse mais ainda: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual tipo de influência nós temos sido? Qual tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de sociedade nós pertencemos? Então, meus queridos, é bom refletirmos sobre esse texto de Paulo aqui em Efésios capítulo 5, os versos do 15 ao 17. Os dias são maus. Portanto, devemos andar com prudência, como sábios, como pessoas de outro mundo, pessoas das regiões celestiais. É isso que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios. Paulo fala no versículo 6: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E no versículo 9 diz: Não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para que andássemos nela. Aproveitando o tempo, remindo o tempo, comprando cada segundo, cada milésimo de segundo. Devemos viver uma vida para a glória de Deus. Muitas vezes nós cometemos erros, falhas, porque somos pecadores. Mas devemos pedir perdão a Deus e andar com sabedoria. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar e nos dar uma semana em paz, em nome de Jesus.